Hoje a gente está encerrando uma série de reflexões e o último texto que a gente vai conversar é um texto bem conhecido. Eu queria te convidar a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13. Mateus 3, 13. Mateus 3, 13. 13 diz assim. 1, 2, 3. Beleza? Depois 13. Aí, garoto. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, vamos ler todos juntos? Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Queridos, vamos aproveitar que a gente está nesse momento de oração. Geralmente eu oro daqui, vocês oram comigo daí, mas eu quero te convidar a orar uns com os outros. Você provavelmente está perto aí do seu cônjuge, do seu namorado, de um irmão na fé. Então, vamos orar, ore com essa pessoa, abençoe a vida dela, né? A casa de Deus é uma casa de oração. A gente pode aproveitar bem esse momento aqui para orar uns com os outros, um pelos outros. Vamos orar juntos? Ore, abençoa a vida do seu irmão aí. Senhor Jesus, a gente ora abençoando a vida do nosso cônjuge, do nosso amigo, dessa pessoa querida que está aqui ao nosso lado, pedindo, Jesus, que a gente possa aprender a construir comunidade juntos e pedindo também para que o Teu Espírito possa nos colocar agora, todos juntos, sentados aos pés do Redentor para ouvir a palavra de vida que vem da Sua boca. Jesus, que o mesmo milagre que aconteceu no coração dos autores bíblicos, quando eles, inspirados, registraram a Tua Sagrada Escritura, que esse mesmo milagre ocorra agora no nosso coração, quando o Espírito de verdade e de luz ilumina o nosso interior com a verdade revelada a nós, a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, que apesar de mim, o Senhor possa transmitir graça, verdade, misericórdia e discernimento, todos nós. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está encerrando uma série que é sobre trabalho, sobre a nossa relação com o trabalho, né? Reconstruir a nossa relação com o trabalho. E, no entanto, é uma série que todos os diálogos que a gente teve até aqui começam com um des, né? Que é exatamente ao contrário da lógica de fazer alguma coisa. Na verdade, a gente falou sobre desconectar, né? A importância da gente colocar um limite para a nossa conectividade online e, obviamente, a gente colocar também um limite para a nossa carga de trabalho, para o tempo que o trabalho toma na nossa vida. A gente falou na semana passada sobre descansar,
Ou seja, a importância da gente buscar um estado de descanso interior que vai nos possibilitar, de fato, a buscar um estado de descanso exterior. A gente falou, né, que não vale de nada tirar folga e na folga continuar atribulado interiormente com as demandas do trabalho. O descanso prometido para nós é um descanso tanto no coração quanto no físico. E hoje a gente vai falar sobre descolar. Eu acho que dos verbos todos que a gente conversou, esse é o verbo mais esquisito, né? Desconectar, a gente compreende logo. Descansar, a gente também compreende logo. Mas o que significaria ou o que seria descolar? O Evangelho de Mateus, ele introduz, é um evangelho assim que introduz, ao invés de Lucas, que introduz com uma narrativa, Marcos, que introduz com a sua narrativa tão heróica, tão acelerada, Mateus começa o seu evangelho com o pior tipo de abertura que pode existir para uma mente moderna. Ele começa com uma genealogia. Todo mundo que já tentou ler a Bíblia de capa a capa sabe que as genealogias são difíceis, não é verdade? É como mastigar cascalho, é um negócio que parece que não acaba nunca. E fulano gerou ciclano, e beltrano, a gente pula as genealogias, essa aqui é a verdade. Não é verdade, igreja? Façam que sim, para não ficar pecando sozinho aqui no púlpito. Isso, sim, pastor, a gente também pula, isso. Sejam compassivos, né, igreja? Mas essa abertura em forma de genealogia, ela tem um propósito muito específico. Ela tem um propósito de mostrar, como está na abertura, né? Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa ideia de que Jesus é o filho de Davi remonta a todas as promessas de que um dos herdeiros de Davi, um dos descendentes de Davi seria o Messias e que ele seria o verdadeiro detentor do trono de Davi. Ele seria o verdadeiro herdeiro da dinastia messiânica. O filho de Abraão, a gente não precisa nem comentar, né, que todas as promessas que Deus colocou sobre Abraão se cumpririam num filho. Quando a gente lê Gênesis, a gente pensa que esse filho é Isaac, mas a gente descobre que Isaac ali é uma sombra de um filho que virá no futuro e que é filho de Abraão. Se tem alguma coisa que Mateus quer dizer para a gente nos primeiros capítulos do Evangelho é o seguinte: Jesus é o verdadeiro Israel de Deus. Ele é o verdadeiro Moisés de Deus. Ele é o verdadeiro Isaac de Deus. Ele é o verdadeiro José. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. A grande questão é que nós que estamos lendo o Evangelho sabemos disso. Sabemos disso não apenas porque estamos lendo o embrólio do Evangelho, mas porque nós temos esse conhecimento, não é, desse título de Jesus, aquele que é o Filho de Deus. Mas as pessoas que estavam no Jordão naquele dia não sabiam. As pessoas que estavam ali não sabiam. Estavam no Jordão fazendo o quê? E o que é o Jordão? Bom, a gente já sabe, o Jordão é um rio que rasga a região da Palestina e que, por sinal, se tornou o palco do ministério profético de João Batista, que, por sinal, era primo de Jesus. A gente não sabe com quantos anos de idade, mas a gente sabe que, em certo momento, João Batista discerniu que ele era aquele de quem Isaías escreveu em Isaías 40. Clama, ó voz no deserto. Que hei de clamar, Senhor, que todo ser humano é como a flor que passa e a sua glória logo desvanece. Ou seja, João Batista entendeu a si mesmo como uma voz que pregava vindo do deserto. E foi no deserto, de fato, que João Batista exerceu o seu ministério, mais especificamente próximo do Jordão. Por quê? Porque quando as pessoas iam para ouvi-lo, ele pregava abertamente, confrontando os pecados daquelas pessoas. E em certo momento ele convidava as pessoas a fazer um ato público de confissão de pecado e de arrependimento que se consolidava no batismo. Então as pessoas ouviam a pregação do Batista, se sentiam contritas pelo seu pecado, desciam até o rio. João Batista provavelmente batizava aquelas pessoas derramando uma porção de água nas suas cabeças. Outros dirão que elas eram imergidas, aí tanto faz, tanto fez, o verbo baptizó tem esse sentido mesmo de imergir o caboclo na água. Mas fique comigo nesse ponto importante. João Batista estava convocando as pessoas ao arrependimento e estava batizando pessoas para o arrependimento. Quem eram as pessoas que se batizavam? Pessoas que se confessavam como pecadoras e culpadas. Ótimo. Tudo bem, tudo certo.
mais um dia de trabalho, João Batista pregando empolgadamente, lá vestindo a sua roupa toda estilosa de peles e tal, pregando com seu casaco de couro e tal. Aí quando vê, um cara, mais um judeu anônimo, um rosto a mais na multidão apareceu. E quando ele veio, João Batista meio que quebrou o que ele, tipo assim, mudou um pouco, porque ele começa a falar com esse cara que é um anônimo, mais ou menos nos seguintes termos: mas poxa vida, tá tudo errado. E esse cara falando comigo: tá tudo errado por quê? Não, tá tudo errado, é você que tem que me batizar, não sou eu que tenho que te batizar. É engraçado que talvez nunca João Batista tenha falado isso em toda a sua vida. Mas ele estava falando para esse alguém. Lembre-se que você sabe o nome desse alguém, e eu sei o nome desse alguém, mas para aquelas pessoas que estavam ali no entorno, Jesus não era nada mais, nada menos do que um solteirão de 30 anos que morava em Nazaré, uma região obscura da Galileia, uma região montanhosa da Galileia. As pessoas quando Jesus apareceu na multidão, elas não viram anjos, elas não viram um ser humano de 3 metros de altura. Jesus era perfeitamente comum, ordinário, normal. É engraçado que, em certo momento, quando Jesus volta para Nazaré da Galileia, para sua cidade natal, algum tempo depois, ele já era um cara famoso. Ele já tinha feito alguns milagres, ele já tinha pregado alguns sermões que tinham chacoalhado a vida nacional daquele povo. E quando ele chega lá no vilarejo, ele vai para a sinagoga e começa a pregar na sinagoga. Aí as pessoas começam a falar assim: rapaz, mas esse cara que está pregando lá na sinagoga no sábado não é o filho de Maria? Acaso a gente não viu esse menino crescer aqui no vilarejo? Gente do céu, não foi aquele garotinho de quem eu troquei fraldas um dia? É Jesus, o carpinteiro, gente, pelo amor de Deus. E o texto de Marcos diz assim: e eles se escandalizavam em Jesus. Eles ficavam escandalizados em Jesus, porque Jesus era muito normal. Você se lembra quando Filipe encontrou com seu parente e falou assim: rapaz, nós encontramos o Messias. João 1, capítulo 1 de João. Rapaz, nós encontramos o Messias. Ele vem lá de Nazaré, ele é um carpinteiro. Você lembra o que esse cidadão respondeu? Mas acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, a gente se esquece, talvez, de que quando a voz do céu bradou e todos ouviram: esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado, a gente se esquece da sensação de desconforto e a sensação chocante que deve ter perpassado o coração daquela multidão. Elas devem ter pensado assim: mas esse é o filho amado de Deus? O que ele fez de especial para ser o filho amado de Deus? Esse é um cara normal. Imagine você no meio da multidão, aparece só mais um cara, ele é batizado, e uma voz do céu diz assim: esse é o meu filho amado. A multidão deve ter ficado assim: como assim? Esse cara não fez nada demais, velho. Tá vestido normal, não fez. Como assim, velho? Qualquer um é filho amado agora, virou bagunça. Meus queridos, as pessoas esperavam que o Messias revelasse a sua identidade fazendo coisas extraordinárias. Havia uma esperança messiânica na cabeça das pessoas que o Messias, quando aparecesse, apareceria fazendo coisas extraordinárias, milagres suntuosos, que ele viria num cavalo branco, que ele teria uma coroa de ouro na cabeça, que as suas vestes seriam gloriosas e que ele seria uma pessoa imponente. Mas Jesus não era absolutamente nada disso. Se você visse Jesus na multidão, ele seria só mais um rosto na multidão. Por que é que as pessoas esperavam esse tipo de Messias? Porque isso é próprio do ser humano. O Senhor certa vez disse a Samuel: o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então a gente busca a identidade das pessoas e a nossa própria identidade nas coisas que nós podemos ver. Nós somos assim. Nós buscamos a identidade nas coisas que nós podemos ver. É típico do ser humano. É engraçado que as pessoas acreditavam que o Messias faria coisas grandiosas, da mesma maneira como nós acreditamos
que nós seremos pessoas grandiosas se fizermos coisas grandiosas. James Houston, que é um grande pensador, um grande teólogo norte-americano, num dos seus escritos, ele diz assim: a tendência da nossa cultura de adotar uma identidade funcional que define a pessoa pelo que ela faz e não pelos seus relacionamentos, gera em nós uma tendência reducionista. A tendência da nossa cultura de rotular as pessoas, de classificar as pessoas, de dar uma identidade para as pessoas baseado no que elas fazem e não nas suas relações, gera em nós uma tendência reducionista. O que é essa tendência reducionista? Ninguém concordaria se eu chegasse do púlpito e dissesse assim: nós somos o que temos. A gente não concorda com essa ideia de que nós somos ou nós valemos pelo que nós temos, a quantidade de dinheiro que nós temos. Mas tem uma outra ideia que nós abraçamos com muita facilidade, sem a menor crítica, que é: nós somos o que nós fazemos. Você pode reparar que quando alguém te pergunta: quem é você? A primeira coisa que a gente se sente atentado a falar é sobre a nossa profissão. Quem é você? Eu sou pastor. Eu sou professor. Eu sou advogado. E a gente costuma se definir muitas vezes assim: eu sou isso, eu sou o que eu faço. A gente odeia, né, o clichê nós somos o que temos, mas nós muitas vezes acreditamos que nós somos o que nós fazemos enquanto a nossa vida profissional. E quais são os sintomas de que a gente tem adotado esse tipo de identidade funcional? Em primeiro lugar, a gente costuma abraçar essas classificações de dignidade das profissões. Não é verdade? Você pode ver que ao longo do Facebook, ao longo das mídias sociais, tem uma brincadeirinha, uma charge, em que uma adolescente chega para a família e fala assim: eu vou ser médica. Aí a família faz uma festa para ela. Aí aparece uma outra charge do lado assim: eu vou ser professor. E aí aparece a família como que num velório. Vocês já viram essa charge? Está em todas as mídias sociais. Basicamente porque a gente acredita mesmo, lá no fundo, que algumas profissões têm uma dignidade maior do que outras. A gente já conversou sobre isso aqui na comunidade. A gente abraça essa concepção de que algumas profissões têm uma aura melhor, de que elas trazem mais dignidade, de que elas trazem mais realização, de que elas são mais dignas do que outras. Eu me lembro de uma vez que eu conheci uma pessoa no ônibus, e essa pessoa virou e falou assim: eu sou estudante de sociologia, periri, pororó, beleza e tal. E você, o que você faz? Eu sou pastor. Aí ele falou assim: não, mas assim, eu quero saber o que você faz da vida e tal, assim, de trabalho. Eu falei assim: eu sou professor. Aí ele: mas assim, e a sua profissão? É engraçado, cara, que a gente costuma rir dessas coisas. Mas eu que sou professor e pastor, eu não acho graça nessa ideia de que algumas profissões são mais dignas do que outras, mas a gente, às vezes, nem sempre questiona esse estado das coisas. O segundo sintoma é que nós ouvimos frequentemente os nossos pais dizer assim: vai estudar e ter um trabalho para que você possa ser alguém na vida. Meus queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso quer dizer que se a gente der duro, trabalhar bastante, tiver uma boa profissão, a gente vai ser alguém, porque até então nós não somos ninguém. Basicamente a mensagem é o seguinte: fulano, você não é ninguém, você não é nada, você não tem lugar, a não ser que você consiga, ao longo de uma carreira bem sucedida, se estabelecer. Alain de Botton, que é um grande filósofo suíço do nosso tempo, ele diz assim: o mundo está dividido entre as pessoas que são alguém, porque tem um título importante na frente do nome, tem uma formação acadêmica importante, são reconhecidas, e as pessoas que não são ninguém. Ou seja, nós estamos criando mecanismos sociais, empurrando as pessoas para debaixo do tapete e dando a elas um rótulo, um tanto cruel. Nós os apelidamos de João Ninguém. Você já ouviu a gente falar assim: fulano de tal um João Ninguém? Quer dizer assim que, meu irmão, ele não conta. Ele não soma nada. O terceiro sintoma é quando nós
na nossa profissão, nós adotamos e abraçamos a cultura de comparação e de competição. Tim Keller, num livro chamado Ego Transformado, diz que o ego é incrivelmente atarefado e faz de tudo para ser notado. Vive ocupado tentando preencher o vazio e é incansável, sobretudo, em duas tarefas: a comparação e a vanglória. Eu gosto de um trechinho sobre comparação de um livro do Dietrich Bonhoeffer, quando ele lançou, quando ele estava na prisão, que é Vida em Comunhão, quando ele fala assim: quando nós nos encontramos um ao outro, nós instantaneamente nos comparamos a essa pessoa. Nós vemos se nós temos a mesma idade, se nós temos as mesmas realizações, se nós estamos no mesmo ponto da carreira, tudo isso com o intuito não apenas de descobrir quem essa pessoa é, mas com o intuito de descobrir quem nós somos. Porque nós não sabemos quem nós somos, enquanto nós não comparamos nós mesmos às outras pessoas. Ontem, as mulheres tiveram um evento muito bacana aqui, e eu saí daqui muito assim, achei a reflexão realmente muito profunda, muito legal, porque a Débora, a moça que veio falar, falou sobre isso, né? Falou como que é ruim a gente topar com alguém da nossa sala, quando você tem mais idade um pouco, você topa com um cara que estudou contigo nas redes sociais, 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, e a gente sempre se compara, cara, não é verdade? Fulano de tal, pô, já está casado, já tem 2 filhos, já foi para fora do Brasil. E aí a gente começa a olhar para a nossa própria vida, fazer aquele compara, aquele depara, né? E ver que aquela pessoa já cruzou os checklists importantes da vida, viajou para fora do país, seja lá mais o que foi que ele fez. E a gente começa a falar assim: nossa, eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso. Rapaz, olha, mídia social é um lugar que esfrangalha a autoestima de qualquer cidadão, não é verdade? Esfrangalha, porque sempre tem alguém mais bonito, sempre tem alguém mais popular, sempre tem alguém mais e mais. A gente se compara. O resultado é essa colagem entre identidade e profissão. Quando a nossa identidade se cola à nossa profissão, quando aquilo que nós somos se cola com aquilo que fazemos, provavelmente nós temos problemas ao longo do caminho. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha uma carreira bem-sucedida hoje, e eu dou glória a Deus por isso, você não será bem-sucedido sempre. Um dia você vai experimentar aquilo que os mortais chamam de fracasso ou derrota, demissão, desemprego ou mesmo aposentadoria. E é bem possível que quando você passe por esses eventos, você passe por eles de maneira traumática. Chris Evert foi uma tenista fantástica. E ela foi a número 1 do mundo durante quase 1,5 décadas seguida. Isso não é pouca coisa. Mas ela deu uma entrevista no final da década de 80, quando ela já estava aposentada, dizendo exatamente assim, citando palavra por palavra: eu não tinha ideia de quem eu era, ou do que eu poderia ter sido longe do tênis. Eu estava deprimida e temerosa quando me aposentei, porque grande parte da minha vida tinha sido definida pelo meu status de campeã no tênis. Eu fiquei completamente perdida. Vencer fazia-me sentir que eu era alguém, fazia-me sentir bonita. Era como se eu estivesse sob o efeito de alguma droga. Eu precisava das vitórias e do aplauso das pessoas para ter uma identidade. Mesmo essa mulher super badalada, super vitoriosa, ela passou por uma depressão negra, porque quando ela se aposentou, ela descobriu que além de tenista, ela não sabia mais o que ela era. E quando ela não podia olhar mais no espelho e ver uma campeã, ela não sabia o que ela via. E muitas pessoas sentem isso e vivem isso. Muitas pessoas passam por períodos muito depressivos quando são despedidos, quando passam por períodos de desemprego. Muitas pessoas ficam muito deprimidas e abaladas, como se o chão tivesse sido arrancado dos pés quando há uma derrota. Qual é o problema? Nós não sabemos que a vida é feita de dias bons e ruins, nós não sabemos que a vida é feita de dias de vitórias e derrotas. O problema não é a derrota. O problema é que muitas vezes a derrota, ou o desemprego, ou o fracasso, ou a falência, nos colocam numa crise identitária. A gente olha no espelho e não sabe mais quem nós somos.
É por isso que Tim Keller escreve no seu livro dizendo sobre o trabalho por trás do trabalho. Ele diz assim: todos nós somos assombrados pelo trabalho que está por trás do trabalho, por aquela necessidade profunda de provar a nós mesmos e salvar a nós mesmos, de conquistar para nós mesmos valor pessoal e identidade. O grande problema é que quando o nosso trabalho é uma maneira de nós conquistarmos valor pessoal e identidade, o que está pressuposto é que nós não temos valor pessoal nem identidade, a não ser que a gente conquiste pelo nosso trabalho. O esforço de tentar ser alguém só me diz uma coisa, que eu penso mesmo e aceito a verdade de que então eu não sou ninguém. E que eu tenho que provar que sou alguma coisa, porque isso não me foi dado, isso não está pronto dentro de mim. A maneira como Mateus conta essa narrativa é muito importante para a gente poder entender o peso dela. Sabe por quê? Porque só 2 caras contam essa história na Bíblia, Mateus e Lucas, só 2. Ninguém mais conta sobre o batismo de Jesus. Quando Lucas conta o batismo de Jesus, ele fala assim: uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É como se fosse uma declaração diretamente do coração do pai para o coração do filho, e as pessoas que estavam ali em volta ouviram essa declaração do coração do pai para o coração do filho. Mas note que não é assim que Mateus conta essa história, não é verdade? No texto de Mateus, inclusive no grego, o pai não diz: você é o meu filho. O texto diz: este é o meu filho. É como se o pai apontasse para Jesus no meio da multidão e dissesse para as pessoas que estão ao redor: vocês estão vendo esse daí, ó, meu dedo está na cabecinha dele. Olha, esse daí é o meu filho. Que é a mesma coisa que o pai faz no Monte da Transfiguração, quando ele aponta para Jesus. Ele não aponta para Elias, ele não aponta para Moisés, ele aponta para Jesus e diz: esse é o meu filho amado, a ele eu vi. Ou seja, é o pai apontando para o filho e dizendo que o filho é o filho. Isso é muito importante, por quê? Porque nesse ato, o Eterno está cumprindo 2 profecias messiânicas muito importantes. Primeiro, Isaías 42, que diz que o Messias seria um servo humilde do Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: ó, tá vendo? Esse é o meu servo humilde. E Salmo 2, versículo 7, que diz assim: ao meu filho amado, é um salmo messiânico, né? Em que o pai se declara ao filho. Ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É como se Deus estivesse dizendo assim: ó, tá vendo? Todas aquelas profecias de que o Messias viria estão cumpridas nele. Ele é o meu filho. Agora note que isso é tão importante, tão importante, que logo depois de ser batizado, o Espírito leva Jesus para onde? Para que lá no deserto ele seja tentado. Quando o diabo vem, a gente não sabe como, em que forma, de que jeito, a gente só sabe que o capiroto estava lá. O coisa ruim estava lá. E quando coisa ruim apareceu, qual é o caô que ele tentou mandar em Jesus, você lembra? Olha só, se você é o Filho de Deus, então faça isso e prove. Prove que você é o Filho de Deus, eu quero ver. Sabe aquela coisa de criança? Duvido. Não é isso? Como se o diabo falasse assim: vai lá, prova, eu quero ver se você é bom mesmo. Aquela voz lá no rio diz que você é o Filho de Deus, mas eu quero ver, prova para mim. Pula do templo e faz um voo rasante. Transforma a pedra em pães, faz alguma coisa grandiosa, que eu duvido. Você nota que em nenhum momento Jesus cedeu à tentação. Ele apenas se submeteu e citou 3 vezes o livro de Deuteronômio, que é bizarro, Deus citando sua própria palavra, num ato de humildade extrema. Sabe por quê? Jesus não precisava transformar pedras em pães, ele não precisava dar um rasante sobre o templo, ele não precisava nada, porque ele sabia quem ele era no Pai. E quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém.
Jesus estava descansado na identidade que ele tinha no Pai. Isso era o bastante para ele. Ele estava reconfortado em quem ele era no Pai. A palavra do Pai ao coração de Jesus, de fato, o prendeu na âncora da identidade da palavra de Deus, e Jesus não estava preocupado em provar nada para ninguém, nem para o diabo, nem para as pessoas que seguiam o seu ministério. Ele estava descansado como um filho do Pai. É como se o pai tivesse dito ao filho assim: meu filho querido e amado, antes que você faça qualquer coisa espetacular, antes que você pregue qualquer sermão maravilhoso, antes que você ande sobre as águas, antes que você cure os cegos, antes que você faça qualquer coisa, eu quero que você saiba que antes de qualquer coisa, você é meu filho, você é meu querido, você é meu amado, você não precisa provar nada para ninguém, nem para mim, nem para si mesmo, porque você sabe quem você é, porque eu te digo quem você é. Jesus era aceito, irmãos, a priori. Sua identidade não foi construída ao longo do caminho à medida em que ele fazia milagres. Jesus não foi fazendo milagres dizendo assim: olha, eu sou o Messias mesmo, porque eu faço coisas. Não, ele já sabia quem ele era. A aceitação de Jesus parece ser uma narrativa tão desconectada da gente, né? A gente fala assim: ah, Jefferson, mas essa história não tem nada a ver com a gente, mano. Porque Jesus de fato era o Filho amado de Deus, ele era bonzinho, ele era santo, ele era justo, mas eu não sou esse cara. Se tem alguém para quem Deus não diria: essa é minha filha amada, sou eu. Se tem alguém para quem Jesus jamais diria: esse é o meu filho amado, sou eu. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer justamente o contrário. Você se lembra o que João Batista falou para Jesus quando Jesus veio se batizar? Jesus falou: Jesus, está tudo errado, porque você deveria batizar a mim, e não eu batizar você. Por quê? Porque João Batista sabia que o batismo era um ato de humilhação, era um ato de confissão de pecado, era um ato de contrição, e João Batista sabia que Jesus não tinha nada do que se arrepender. Então a pergunta que fica posta é: por que Jesus quis ser batizado? Oscar Cullmann, que é um grande teólogo, disse que Jesus se batizou primeiro para cumprir todas as profecias messiânicas e depois para se identificar conosco. Desde o início do seu ministério, Jesus entrou na nossa condição de pecadores diante de Deus, e o seu batismo foi um anúncio daquilo que viria no último dia. Ele se colocaria no nosso lugar na cruz do Calvário. O batismo era um batismo inicial, mas o batismo final de Jesus foi o batismo da morte. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, nos escreveu Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Tudo isso parece bonito e elegante, não é verdade? Tudo isso parece tão maravilhoso. Mas eu vou dar uma provocada em você de leve, antes da gente encerrar. Uma provocada de leve, que é o seguinte: suponhamos que um dia você esteja desempregado. Aí você está procurando emprego, e um bom lugar para procurar emprego é onde? Classificados. Aí você abre o jornal, começa a folhear os classificados, olhar emprego, emprego, emprego. E aí você vê lá um quadro grande, assim, destacado: Deus está contratando. Ele fala: oh, maneiro, hein? Deus está contratando. Oh, legal. Oh, trabalhar com Deus deve ser muito massa. Eu vou me candidatar. Aí você pega, arruma o seu currículo, coloca lá no seu currículo tudo que você fez, todas as coisas boas que você fez, que você se lembra desde criancinha. Monta um currículo maravilhoso, grossão assim, encorpado. Aí, marca-se uma entrevista. Você coloca aquela roupa bonita, sua melhor maquiagem, põe aquele currículo maçudo debaixo do braço, aquela lista infindável de coisas boas, de qualidades e virtudes, e vai firme, né? Aquelas coisas que você já viu, né? Aqueles coaching de internet falando assim: seja confiante, pense confiante, seja você, aquela coisa e tal, pense positivo, declare positivo, e você foi no caminho: eu vou ser aprovado e tal, não sei o que, aquela coisa, né? Aí você chegou na entrevista,
A fila foi andando, as pessoas foram entrando, tinha uma salinha, uma porta, tal. E aí um cara saiu, chegou a sua vez de ser entrevistado. Aí você descobriu que quem estava entrevistando era o próprio boss, ele, o eterno, sentadão lá, de boa, tal, veio, apertou sua mão, e aí, filhão, pá, não sei o quê, tal, legal você tá aqui, tal. Eu vi lá que você se inscreveu no processo seletivo, muito bacana, tal. Aí você fala assim, Deus, tá aqui, ó, meu currículo. Aí Deus pega aquele calhamaço assim, né? Nossa, meu filho, quanta coisa, então, coloca sobre uma mesa assim. Aí começa a folhear. Mas aí você vê que o rosto dele não está empolgado. Você vê que o semblante dele não está muito assim, chocado. Ao final de uma leitura bastante rápida, para o volume de informações que teve ali, porque você sabe, né? Deus fez um curso de leitura dinâmica, ele veio assim, né? Ele pegou o currículo, olhando nos seus olhos, rasgou o seu currículo com as duas mãos, assim, ó, picou o seu currículo, pegou uma lata, jogou num canto e disse para você, é só isso? O que mais? É só isso? E o que mais? Se você se sente de leve, ofendido, você consegue compreender como o Evangelho ofende cada um de nós que está aqui. O Evangelho ofende, porque o Evangelho diz que você é aceito não é com base na sua performance, nem no seu currículo, nem no seu histórico, nem em qualquer coisa que você tenha feito ou deixado de fazer. Você só é aceito por causa do currículo daquele que morreu no seu lugar na cruz do Calvário. E isso não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. O nosso registro não conta nada. Nada. Nós nos sentimos ofendidos porque nós gostaríamos que Deus nos desse 8 passos, 5 pilares, 5 regras, 8 jogadas, 5 movimentos para sermos salvos, mas Ele não fez assim. Ele disse que todo aquele que viesse até Ele beberia de graça da água redentora, contanto que afirmasse explicitamente, eu preciso, Senhor. Eu sou necessitado, eu sou carente. Quando a gente prega o Evangelho pela primeira vez para uma pessoa que não é cristã, que não tem traquejo cristão, quando você fala assim, mas e aí, como é que eu faço e tal, para ser salvo? Você fala assim, não tem nada que você possa fazer, então não faça nada. Confie naquele que fez tudo por você. Agarre-se a Ele, você tem um Redentor, confie nele, só nele. Você já viu o que a pessoa diz logo em seguida? A maioria deles, mas é só isso? Mas é só isso? Mas é assim, é pela graça? Não tem que fazer nada? Não tem que ir a lugar nenhum? Não tem que fazer sacrifício? Não tem que pagar votos? Meus irmãos, quando nós adicionamos alguma coisa ao Evangelho, nós o diminuímos. O fato é que nós, cristãos, somos a única religião que diz que salvação não é resultado de um processo de iluminação, de elevação espiritual, não é resultado de um processo longo, árduo, de sacrifício ao longo do caminho. Nós somos as únicas pessoas que acreditam que Jesus fez todo o trabalho. E quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, nos colocamos humildemente sob o senhorio dele, o governo dele, então a redenção dele nos atinge e nós somos justificados e adotados como filhos de Deus. Vocês já pararam para pensar que nós somos os únicos religiosos ao longo do mundo que trabalhamos para Deus? Nós não deixamos de fazer a obra de Deus, nós não deixamos de obedecer a Deus, nós não deixamos de fazer nada para Deus, mas com um sentido completamente diferente das outras religiões. Nós não fazemos porque seremos salvos, nós fazemos e obedecemos e tememos o Senhor porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Meus queridos, isso é muito importante, porque isso que nós estamos conversando aqui redimensiona a nossa relação com o nosso trabalho.
O Evangelho altera radicalmente a nossa relação com o trabalho, porque o Evangelho quebra o ciclo, eu sou o que eu faço. O Evangelho quebra o ciclo, eu sou o que eu faço, eu sou a minha profissão, eu sou a minha carreira, eu sou os meus títulos. O Evangelho quebra a espinha dorsal desse raciocínio. O Evangelho ofende esse raciocínio e diz: você não é o que você faz, você é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Nos dias bons, lembre-se que você é um filho amado de Deus. Não confie na sua carreira, não confie no seu trabalho, não confie em você mesmo. Nos dias maus, quando você estiver por baixo, não permita que ninguém pise na sua cabeça, porque você continua sendo quem você é no coração do Pai. Meus irmãos, o Evangelho diz que a minha identidade está na minha relação com o Pai, por meio do trabalho de Jesus. Não é fruto da minha carreira, não é fruto do meu esforço. E eu quero caminhar para o final, fazendo 3 breves aplicações. Em primeiro lugar, a gente nunca deve escolher uma carreira pensando assim: essa carreira vai fazer de mim alguém. Meu irmão, não pense assim. Não pense assim. Se você está num processo de definição vocacional, não pense que carreira pode fazer de você alguém. Você já é alguém, amado. Princesa, você já é alguém. Se você está correndo atrás de ser alguém, é porque você ainda não entendeu o tamanho do amor do Pai por você. Abandone isso. Deixe disso. É melhor você se colocar diante do Pai e perguntar assim: Pai, o Senhor me deu dons, o Senhor me deu talento, o Senhor me fez uma pessoa única. E eu sei que quando o Senhor me colocou no mundo, o Senhor não falou assim: faz qualquer coisa. O Senhor tinha um plano para mim, o Senhor tinha um sonho para mim. Então para onde, Pai? Para onde? Meus irmãos, nós precisamos de uma geração de jovens cristãos que param de pensar na carreira como uma maneira de autossalvação, para pensar na carreira como um serviço em benefício da humanidade. Meus irmãos, nós não devemos estar vexados de que Deus nos chamou para sermos coisas diferentes no seu reino. E lembre-se, nós cristãos reformados não acreditamos que Deus chama pessoas só para servirem como pastores, missionários e evangelistas. Isso é bobagem. Deus chama advogados, professores, Deus chama instrutores, Deus chama várias pessoas em vários contextos, de acordo com os seus dons, com o seu histórico, com a sua família, para que sirvam ao Senhor aonde estiverem fazendo o que estiverem fazendo. Isso diz que eu falei sobre isso daqui uma vez, né? Cara, quando a gente passa, eu e minha esposa, às vezes a gente vai para Minas, né? A gente está passando ali pela linha vermelha, tal, linha do Brasil. Cara, quando eu vejo aquelas pessoas, às vezes, vendendo água no sol, mano, aquilo me rasga por dentro, mas me dá um mal-estar danado, cara. Porque eu amo muito o que eu faço. E eu gostaria muito que todo ser humano pudesse se engajar numa atividade em que ele pudesse falar: cara, eu estou aqui, eu sou a pessoa de Deus no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu me entristeço com o subemprego, eu me entristeço mesmo, eu falo: cara, que mundo cruel, cara, que mundo cruel. Mas a minha esposa, muito sábia, sempre tem uma palavra para me consolar, diz assim: ó, Jefferson, mas cara, você tem que ver que essas pessoas estão aqui tentando ganhar a vida de maneira honesta. E muitas outras pessoas estão fazendo coisas por aí, roubando, matando. É ruim, não é bom, mas eles estão fazendo o certo no meio que eles estão, no contexto que eles estão. Irmãos, a gente nunca deveria olhar com desprezo uma pessoa que não tem um emprego importante para a nossa sociedade. Isso não deveria existir no nosso meio. A gente deveria se envergonhar e se contritar diante de Deus toda vez que a gente olha com desprezo para uma pessoa que a gente acha que não tem uma... Irmão, isso é bobagem. Isso é bobagem. Graças a Deus que lá na eternidade Deus vai distribuir dons maravilhosos e lugares maravilhosos, e a gente vai servir com o coração. E já não haverá mais essa distinção. Por fim, não trabalhe para ser alguém. Trabalhe porque você é alguém amado do Pai. Não deposite sua esperança de realização pessoal na sua carreira. Isso não virá. Você pode até chegar a lugares muito bons na sua carreira, glória a Deus por isso. Mas todo mundo um dia se aposenta. E quando você se aposentar, você descobrirá
o quanto de realização você pode encontrar fora da profissão, fora da carreira. E por fim, a mentalidade de comparação e competição. Eu sei que eu já contei muita história por hoje, o horário já está avançado, mas uma das coisas que Deus tem trabalhado muito no meu coração nos últimos anos é me ensinar que quando eu me comparo com outras pessoas, eu não estou prestando atenção àquilo de especial que Deus fez só em mim. Só em mim. Quando você chegar diante do Eterno, Ele não vai falar assim: Sara, por que você não foi mais parecido com fulana? Não. Vai falar assim: Sara, por que você não foi a Sara? Eu te criei para ser só a Sara é a Sara. Vai falar assim: Carlos, por que você não foi mais parecido com o seu pastor, reverendo Jefferson, Carlos? Você não vai fazer isso nem um zilhão de anos. Eu falo assim: Carlos, eu te criei para ser o Carlos. Meus queridos, a gente pode até aprender com outras pessoas se comparando a elas, mas essa pedagogia tem um limite. No final das contas, Deus nos chama a ser um ser único, maravilhoso. E acredite, você é uma boa obra de Deus, porque Deus jamais faz porcaria. Acredite, você é uma boa obra de Deus. Deus não faz porcaria, meus irmãos. Deus vem criando gente, realidade e átomos desde que o mundo é mundo. Deus jamais fez porcaria. Jamais. Você é uma obra gloriosa do Eterno. E eu te peço que você possa se alegrar em quem você é nele e para a glória dele. Vamos orar juntos? Jesus, a gente quer te agradecer por esse tempo que a gente teve junto aqui, ao longo desse mês, orando sobre o nosso trabalho, conversando sobre ele. Num tempo de desemprego, num tempo em que tantas pessoas foram à falência ou tiveram suas carreiras chacoalhadas no nosso país em crise, como é importante a gente se lembrar, Jesus, de que nós não somos o que fazemos. Como é importante a gente descolar a nossa identidade da nossa atividade. E descobrir, Jesus, que para além, Jesus, muito para além do nosso trabalho, há um lar, há uma casa. A gente sabe, Jesus, que ser família, ser filho, não tem a ver com algo que a gente possa conquistar ao longo do caminho. Desde o útero da nossa mãe, ela sonha conosco, sonha com o nosso rosto, com quem seremos. Mas ela já nos ama. Obrigado, Jesus, obrigado porque antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, antes da primeira estrela luzir nesse imenso universo, o Senhor já conhecia o nosso nome, já nos chamava pelo nome, já viu o nosso rosto. O Senhor olhava a nossa substância ainda informe. Nós fomos maravilhosamente concebidos. Jesus, o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Mas antes o Senhor já sonhava conosco. Obrigado, Jesus. Que a gente possa voltar para casa hoje à noite sabendo quem nós somos no seu coração. Quem nós somos por meio do trabalho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda a descansar mesmo. E que quando a nossa carreira tiver mudanças súbitas e quando o nosso trabalho não for um lugar de tanto prazer e alegria assim, nos lembre, Senhor Jesus, que quem dá sentido à nossa existência, quem é a âncora, Senhor Jesus, do nosso ser, é você mesmo, Pai. É você mesmo, é você mesmo. Nos ajuda, Pai. Descola, Senhor Jesus. Desconecta
e descansa a nossa alma. Nos ensina, sobretudo, a confiar no trabalho de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Nos mostra que assim como há um trabalho por trás do trabalho, há um descanso por trás do descanso. Há um lugar, Jesus, de descanso, esperando a nossa alma em Jesus Cristo. E é para lá que nós queremos ir, Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.